Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Shekinah Web e hoje estou aqui em mais um dia para orar por você, a oração da desmancha de todas as obras das trevas. É a quarta-feira da desmancha de todas as obras do diabo. E a mensagem da palavra do Senhor para a sua meditação está em Êxodo, capítulo 1 do livro de Êxodo, versículo 11, para que vocês entendam a mensagem. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Zifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Essa mensagem da palavra do Senhor fala acerca de duas mulheres de Deus, duas mulheres tementes ao Senhor, Zifrá e Puá. Aquelas duas mulheres, elas eram parteiras, e Faraó, ele estava se sentindo intimidado com o crescimento do povo hebreu. Faraó estava se sentindo incomodado, porque ele sabia que estavam aumentando em grande número. E então Faraó mandava sempre que aqueles feitores maltratassem os hebreus nos campos, nas lavouras, e também os maltratasse na fabricação dos tijolos. E diz a palavra do Senhor que o povo aumentava, crescia, cada vez mais cresciam. Então Faraó, se sentindo intimidado, ele fez um decreto. O decreto de Faraó foi para que todos os meninos que nascessem do povo hebreu, eles fossem mortos, que não os deixasse viver. Então ele ordenou as parteiras, mas eram as parteiras das hebreias, Zifrá e Puá. Mas aquelas mulheres eram tementes ao Senhor. E diz a palavra de Deus que elas eram chamadas para ajudar as hebreias no parto. Mas quando elas iam para ajudá-las, elas permitiam que os meninos continuassem com vida, porque aquelas mulheres, elas temeram mais ao Senhor Deus do que a Faraó.
Elas sabiam, se Faraó descobrisse, elas poderiam ser, logicamente, seriam levadas à morte. Mas elas preferiram temer a Deus, obedecer a Deus e permitir que os meninos continuassem com vida. Porque elas faziam parte daquele povo, elas temiam ao Senhor e sabia que o Senhor também as livraria, as guardaria, se elas o temessem. Então elas permitiam que os meninos continuassem com vida. E Faraó achou estranho, porque os meninos continuaram nascendo, eles continuaram vivendo. Então ele mandou chamar aquelas duas mulheres, Zifra e Puá. E quando elas compareceram diante de Faraó, ele perguntou a elas o que estava acontecendo, porque elas estavam permitindo que os meninos continuassem com vida, se a ordem dele era para que fosse tirada a vida dos meninos hebreus. E aquelas mulheres disseram a Faraó: as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando nós chegamos para ajudá-las, elas antes de chegarmos já têm os seus filhos. Então Faraó fez um outro decreto, um decreto para que todo menino hebreu que nascesse, somente os meninos, as meninas continuariam com vida, mas os meninos hebreus que nascessem seriam lançados no rio Nilo. Faraó fez esse decreto, mas Deus abençoou aquelas mulheres Zifra e Puá, que elas não temeram o decreto que Faraó anteriormente havia feito, que era para que elas tirassem a vida dos meninos hebreus. Essa mensagem é um exemplo para nós. Quando tememos a Deus acima de todas as coisas. Ainda que o inimigo se oponha, tentando destruir, porque em nossos dias não é mais ali como aconteceu no Egito com o povo hebreu, não é mais o Faraó que oprimia o povo hebreu, mas em nossos dias o Faraó do século presente é Satanás, que oprime, que tenta de todas as formas destruir, porque ele não quer que o povo de Deus, que a igreja do Senhor permaneça de pé. Satanás, ele não quer que o povo de Deus prossiga, que o povo de Deus vença. Ele não quer ver o povo de Deus caminhando, não quer ver o povo de Deus na presença do Senhor o servindo. Por isso ele tenta de todas as formas destruir o povo de Deus. Mas aquelas mulheres, mesmo sofrendo, podemos dizer, aquela opressão que passavam no Egito, além daquela opressão, porque Faraó havia ordenado que elas matassem os meninos hebreus, e elas sabiam que poderiam morrer, estavam correndo risco de perder a vida, mas preferiram temer ao Senhor. E em nossos dias também, o Senhor, ele quer que sejamos como aquelas duas mulheres, que não tenhamos medo do Faraó, que é Satanás, o Faraó do século presente, mas sim temermos a Deus acima de todas as coisas, e a nossa vida será guardada pelo Senhor. Ainda que muitos se oponham, ainda que muitos lutem, porque você tomou a decisão de ser fiel e temente. Muitas vezes aí dentro da sua própria casa, muitos se opõem, porque você tomou a decisão de temer a Deus e servi-lo com fidelidade. Em tantos lugares você tem sentido pessoas se opondo a você, porque você tomou a decisão de servir a Deus. Mas que sejamos fiéis, como foram Zifra e Puá. A casa daquelas mulheres foi abençoada por Deus. Deus lhes concedeu família, e uma família abençoada, porque acima de tudo, para aquelas mulheres estava o temor ao Senhor.
acima do medo que podiam sentir de Faraó, o medo que podiam naquele momento ter, o medo da morte, o medo de morrer. Mas acima de tudo estava o temor a Deus. Preferiram ser fiéis e tementes, e Deus as guardou, não permitindo que Faraó as destruísse. E se nós também formos fiéis e tementes, Deus não permitirá que Satanás, que é o Faraó do século presente, nos destrua. Porque Deus livrará nossas vidas se formos fiéis e o obedecermos. Teremos uma vida abençoada. Vamos agora falar com o Senhor em mais um dia da oração da desmancha, quarta-feira da desmancha de todas as obras de Satanás. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nos achegamos a Ti nesta hora de oração. Hoje, meu Deus, em mais um dia da oração, da desmancha de todas as obras do diabo. Meu Deus, vai desfazendo com a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra, obras de voodoo, com todos os trabalhos das trevas, trabalhos feitos na encruzilhada, cemitério, terreiro de macumba, aonde quer que seja, ó Deus, que fizeram obra maligna para acabar, para destruir com esse lar, com essa família, para destruir com a vida desse homem, a vida dessa mulher, dessa moça, desse rapaz, para atingir essa criança. Ó Deus poderoso, vai desfazendo com todo o trabalho maligno, aquela obra de bruxaria que prepararam para destruir, para acabar com essa pessoa, para levar essa pessoa à destruição. Ó Deus poderoso, desfaça com todas as obras do diabo. Onde tiver uma obra de macumba, onde tiver um trabalho de magia negra, que seja agora desfeito. Senhor, estamos hoje na Tua presença, em mais uma quarta-feira da desmancha de todas as obras de Satanás. Meu Deus, vai rompendo com cadeias e grilhões, vai libertando vidas cativas, oprimidas por Satanás. Vai libertando, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Repreendo o mal que está nessa casa, oprimindo essas vidas. Vai saindo dessa casa espírito maligno, no nome do Senhor Jesus. Vai saindo espírito da opressão, da perturbação, demônio da destruição, da morte, seja agora banido, repreendido pelo sangue poderoso de Jesus. Amém e amém, Jesus. Peço para você se inscrever nesse canal, deixar também o seu joinha e compartilhar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.